Uma faxineira simples, um milionário desesperado e duas bebês que não paravam de chorar. Quando o caminho deles se cruza por acaso, algo acontece naquela mansão que muda para sempre a vida de todo mundo. Esta história vai mexer com o seu coração e mostrar que o amor verdadeiro não olha classe social. Fique até o final, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que acredita que Deus usa pessoas simples para fazer milagres. Lena acordou às 4 da manhã, como sempre, e sentiu o chão gelado de cimento nos pés descalços antes de calçar as sandálias gastas que ficavam embaixo da cama. O quartinho que dividia com a mãe era pequeno, com paredes descascadas e uma cortina velha que mal segurava a claridade da lua. Na cozinha simples, onde a pia tinha uma rachadura antiga e o fogão de 2 bocas chiava baixinho, ela esquentou água para o café enquanto o silêncio da rua ainda dormia. Dona Olga roncava leve no quarto ao lado, coberta com a manta de retalhos que ela mesma havia costurado anos atrás, juntando pedaços de pano que sobravam das costuras. Lena tomou o café preto sem açúcar, porque estava acabando e era melhor guardar para a mãe, que tinha diabetes e precisava controlar a alimentação. Vestiu o uniforme azul de faxineira, já desbotado de tantas lavagens, prendeu os cabelos num coque apertado e pegou a bolsa velha com o marmitex do almoço que havia preparado na noite anterior. Arroz, feijão e um pedaço de frango cozido. Antes de sair, beijou a testa de Dona Olga e sussurrou: "Até mais tarde, mãe", mesmo sabendo que ela não ia ouvir. Era um ritual de todos os dias, uma forma de levar um pedacinho de casa com ela. A rua estava vazia e escura. Os postes de luz piscavam fracos, iluminando mal a calçada quebrada. Lena caminhou 5 quarteirões até o ponto de ônibus, sob a luz fraca e o vento gelado que batia nas folhas secas da calçada. Ela puxou o casaco fino para se proteger do frio, mas sabia que não adiantava muito. No ponto já esperavam o seu Joaquim, o padeiro que trabalhava na padaria do bairro, e a Dona Maria, a empregada do prédio da esquina. Eles se cumprimentaram com um aceno de cabeça, sem muita conversa. Era cedo demais para palavras. O ônibus chegou lotado, como sempre. Lena subiu, passou o cartão e foi se equilibrando entre as pessoas. Conseguiu um lugar em pé perto da janela. Um senhor de cabelos brancos dormia sentado, a cabeça balançando a cada freada. O cobrador gritava os pontos com voz cansada. O trânsito estava lento, mas Lena não se importava. Aproveitava para olhar pela janela, vendo a cidade acordar aos poucos. As padarias acendendo as luzes, os bares abrindo as portas, os cachorros de rua procurando comida nas lixeiras. 40 minutos depois, ela desceu no bairro nobre onde trabalhava, um lugar de ruas largas, árvores altas e bem cuidadas, e mansões com portões de ferro que pareciam fortalezas. Era um mundo completamente diferente do dela. As calçadas eram limpas, sem buracos. Os carros eram novos e brilhantes. As casas tinham jardins que pareciam de revista. Mas Lena nunca sentiu inveja. Apenas gratidão por ter trabalho e poder sustentar a mãe com dignidade. Ela entrou no condomínio de luxo, onde fazia a limpeza dos corredores, do hall de entrada e dos banheiros. Cumprimentou o porteiro, seu Mário, um homem de meia idade que sempre sorria para ela com respeito. "Bom dia, dona Lena. Café quentinho ali na copa, viu?" Ela agradeceu e começou o trabalho. As mãos calejadas esfregavam o chão de mármore com força, mas com cuidado, como quem respeita cada canto daquele lugar que não era seu, mas que ela tratava como se fosse. O cheiro de produto de limpeza se misturava com o aroma de café fresco que vinha da copa dos porteiros. Às 7 da manhã, Lena saiu para varrer a calçada em frente ao prédio. O sol começava a aparecer tímido entre os prédios altos, pintando o céu de laranja e rosa. Foi então que ela ouviu um choro.
Não era um choro qualquer de bebê com fome ou com sono. Era um choro desesperado, angustiado, que parecia sair de dentro da alma de alguém muito pequeno. Vinha da mansão grande do outro lado da rua, aquela com o jardim bem cuidado, cheio de rosas brancas e o portão alto de madeira escura. Lena parou com a vassoura na mão, sentindo o coração apertar. O choro entrou pelo seu peito como uma agulha fina e dolorida. Ela conhecia aquele som. De repente, uma lembrança veio rápida. Ela tinha 8 anos e ouvia a bebê da vizinha, a Ritinha, chorando desesperada, porque a mãe havia saído para trabalhar. Lena pulava o muro baixo e embalava a menina até ela dormir, cantando baixinho. Era o choro de quem está pedindo colo, de quem precisa de alguém e não encontra, de quem perdeu algo que não sabe nomear, mas sente falta com cada fibra do corpo. Sem pensar, Lena largou a vassoura encostada no muro e começou a cantar baixinho, quase num sussurro, com a voz saindo trêmula, mas cheia de amor. Era uma cantiga que Dona Olga cantava para ela quando era pequena e tinha pesadelos. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite vai passar. Dorme, dorme, coração, que o sol vai te acordar. Sua voz era simples, sem técnica, mas carregava um carinho que não precisa de explicação nem de diploma. Era o tipo de amor que se sente na pele, no peito, no ar. E então, algo extraordinário aconteceu. O choro foi diminuindo, devagar, como se alguém lá dentro estivesse ouvindo e acreditando naquela promessa de paz. Lena continuou cantando, os olhos fechados, a mão apertando o cabo da vassoura, sem saber que do outro lado do portão, um homem parava no meio do corredor iluminado, com 2 bebês nos braços, e chorava de alívio pela primeira vez em meses. Antônio Medeiros estava com o corpo todo dolorido, os músculos tensos de tanto carregar peso e caminhar sem descanso. Ele havia passado a noite inteira pelos corredores imensos da mansão, com Laura no braço esquerdo e Lívia no direito, tentando acalmar o choro que não parava nunca, que não dava trégua, que o deixava sem chão. As meninas tinham 9 meses e choravam sem parar desde que Helena, a mãe delas, havia partido 9 meses atrás, vítima de complicações no parto. Os médicos diziam que as bebês estavam fisicamente saudáveis, que não tinham cólica, refluxo ou qualquer problema de saúde. Mas Antônio sabia que não estava tudo bem. Elas sentiam falta da mãe. Sentiam o vazio que nenhum brinquedo caro, nenhum berço confortável, nenhum remédio conseguia preencher. E ele, o pai, não sabia como dar às filhas o que elas mais precisavam. O colo materno que nunca mais voltaria. Naquela madrugada, ele tinha caminhado pelos corredores escuros da mansão, sentindo o eco dos próprios passos no mármore frio. Passava pelos quadros de Helena nas paredes, a foto do casamento, a foto dela grávida, sorrindo com as mãos na barriga redonda. Cada imagem era uma punhalada silenciosa. Ele parava em frente a elas e pedia desculpas em silêncio. Desculpas por não conseguir ser o pai que elas precisavam, por não saber como substituir o amor que se foi. Dona Zuleide, a governanta que trabalhava na casa havia 20 anos e que conhecia cada canto, cada segredo daquela família, havia tentado de tudo. Mamadeira morna, chupeta, ninar no colo, música clássica de Mozart, música infantil da televisão, banho morno antes de dormir. Nada funcionava. As babás que Antônio contratava, sempre com as melhores referências e os melhores currículos, pediam demissão em poucos dias, dizendo que não aguentavam, que aquilo não era normal, que nunca tinham visto bebês chorarem tanto. Antônio se sentia um fracasso completo como pai. Um homem que construiu um império de negócios com apenas 35 anos, que tinha dezenas de funcionários, que fechava contratos milionários, mas que não conseguia dar paz às próprias filhas. Naquela manhã, quando o choro começou de novo às 5h30, mais forte e mais desesperado, ele pensou que ia enlouquecer de verdade. As lágrimas das meninas pareciam não ter fim. Mas então, de repente, ouviu uma voz.
Vinha de fora, da rua. Uma voz de mulher, suave e baixa, cantando uma melodia simples. E para sua surpresa absoluta, que quase não conseguiu processar de tão inesperada, Laura parou de chorar primeiro. Depois Lívia. As duas ficaram quietas, com os olhinhos atentos e brilhantes, como se estivessem ouvindo algo sagrado, algo que vinha de um lugar profundo e verdadeiro. Antônio correu até a janela grande da sala e olhou para fora, o coração disparado. Lá estava uma mulher de uniforme azul desbotado, com os cabelos presos num coque simples, de olhos fechados, cantando como se estivesse rezando, como se estivesse entregando a alma naquela cantiga. Ele não pensou duas vezes. Colocou as meninas no sofá grande de couro, ainda quietas e atentas, e correu para o portão. Seus pés descalços batiam no chão frio, a camisa estava amarrotada de quem não trocava de roupa há 2 dias, a barba por fazer dava um ar de desespero ao rosto cansado. Ele abriu o portão de madeira com força, quase arrancando a tranca, e gritou para a rua vazia: "Por favor, espere!" A voz saiu rouca, embargada. Lena se virou assustada, o corpo inteiro tenso. Viu um homem alto, de ombros largos, barba por fazer, olhos vermelhos de insônia e uma expressão que misturava desespero com uma esperança frágil, quase infantil. Ela ficou sem saber o que fazer, segurando a vassoura com as 2 mãos, como se fosse um escudo de proteção. "Desculpe assustar a senhora", disse Antônio, tentando se acalmar e recuperar o fôlego. "Eu sou Antônio Medeiros, moro nesta casa. A senhora não sabe o que acabou de fazer." Lena olhou para ele sem entender, com o rosto ainda tenso de susto. "Eu só cantei uma música, senhor. Desculpe se incomodei. Não era minha intenção atrapalhar." "Incomodar?" Antônio quase riu, mas era um riso cheio de lágrimas contidas, de meses de angústia se desfazendo. "A senhora acabou de fazer o que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu em 9 meses. Minhas filhas pararam de chorar." Como a senhora fez isso?" Lena sentiu o rosto esquentar, as bochechas queimando de timidez. "Eu não sei, senhor. Só ouvi o choro delas e meu coração ficou apertado. Aí cantei uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena e tinha medo do escuro." Antônio olhou para aquela mulher simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro, de rosto honesto e olhar bondoso, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Uma esperança real, palpável, que entrava pelo peito e aquecia. "Qual é o seu nome?" ele perguntou com a voz embargada, quase sussurrando. "Lena", ela respondeu baixinho, desviando os olhos. Antônio sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível tivesse apertado seu coração. Lena. O nome era tão parecido com Helena. Não podia ser coincidência, não podia ser acaso. Tinha que ser um sinal. Um sinal de que Helena, de onde quer que estivesse, tinha enviado alguém para cuidar das filhas dela. "Dona Lena", ele disse, a voz agora mais firme, mas ainda cheia de emoção. "A senhora poderia fazer um favor para mim? Poderia entrar e conhecer minhas filhas só por alguns minutos. Eu prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Eu só preciso entender o que aconteceu." Lena olhou para o relógio velho no pulso, aquele que a mãe lhe dera de presente de aniversário 10 anos atrás. Estava na hora de voltar ao trabalho. O seu Mário ia estranhar a demora. Mas algo dentro dela, uma voz baixa mas insistente, dizia para aceitar. "Está bem, senhor. Só alguns minutos. Mas depois eu preciso voltar ao trabalho." Antônio sentiu um alívio imenso. "Obrigado. Muito obrigado." Eles entraram juntos pela porta da frente. Lena nunca tinha pisado numa casa tão grande e tão bonita. O chão era de mármore branco com veios dourados. Os lustres de cristal brilhavam no teto alto como estrelas. E tinha flores naturais em vasos enormes que deviam custar mais que o aluguel da casa dela. Ela se sentiu pequena, mas não inferior. Apenas diferente. De outro mundo.
Dona Zuleide estava na sala ampla, sentada na poltrona de veludo bege, segurando Laura e Lívia no colo, balançando devagar e cantarolando baixo uma melodia que já não funcionava mais. As duas bebês estavam quietas naquele momento, mas inquietas, mexendo as perninhas magrinhas e fazendo biquinho como se fossem explodir em choro a qualquer segundo. O quarto das meninas ficava no segundo andar, decorado todo em tons suaves, de rosa e branco, com bichinhos de pelúcia nas prateleiras, um móbile de estrelas que girava devagar no teto e o cheiro suave de talco e lavanda que Zuleide borrifava nas roupinhas depois de passar. Quando viu Antônio entrar pela porta da frente com uma mulher de uniforme de faxineira, Dona Zuleide franziu a testa, desconfiada como sempre foi com estranhos. Ela era uma mulher de 60 anos, magra, de cabelos grisalhos presos num coque baixo e tinha um instinto protetor sobre aquela família que cuidava havia 2 décadas. "Quem é ela, seu Antônio?" perguntou a governanta, a voz firme mas respeitosa. "É a dona Lena. Foi ela quem cantou lá fora e acalmou as meninas. Eu pedi para ela entrar, só por alguns minutos." Dona Zuleide ainda tinha dúvidas. Olhou Lena de cima a baixo, avaliando o uniforme simples, as sandálias gastas, o jeito humilde. Mas as bebês começaram a se mexer mais, atentas, virando a cabecinha na direção da porta, como se reconhecessem algo. Os olhinhos brilhantes fixaram em Lena com uma intensidade que até assustou. Lena entrou devagar, pisando com cuidado no chão brilhante que refletia a luz do lustre, sentindo-se completamente fora de lugar, mas movida por algo maior que o medo ou a timidez. "Oi, princesinhas," ela disse com a voz suave, se aproximando devagar, com as mãos abertas para mostrar que não era ameaça. Laura foi a primeira a reagir. Esticou os bracinhos gordinhos na direção de Lena e começou a balbuciar sons baixinhos, quase como um pedido desesperado. Lívia fez o mesmo logo depois, mexendo as mãozinhas no ar, os olhos fixos naquela mulher que parecia trazer algo que elas procuravam há meses. Dona Zuleide arregalou os olhos, surpresa de verdade. Aquelas meninas nunca faziam isso com estranhos. Sempre choravam. Sempre se afastavam. Posso pegar ela no colo?" Lena perguntou para Antônio com respeito e cuidado. Ele apenas acenou que sim, emocionado demais para conseguir falar. A garganta estava fechada. Lena pegou Laura primeiro, com movimentos delicados e seguros. A bebê se aconchegou no peito dela como se tivesse encontrado o lugar mais seguro do mundo, o único lugar onde fazia sentido estar. Lena sentiu o calor pequenino do corpinho, o cheiro de talco e leite, e seu coração derreteu completamente. Era como se um buraco dentro dela, que existia há anos, tivesse sido preenchido naquele exato momento. Ela lembrou rapidamente de quando tinha 12 anos e segurou pela primeira vez o filho da vizinha, o pequeno João, que chorava de cólica. Ela o ninhou a noite toda enquanto a mãe dele dormia exausta. Foi naquele dia que ela descobriu que nasceu para cuidar. Depois, ela pegou Lívia no outro braço, segurando as duas com uma naturalidade impressionante, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. E então aconteceu o milagre. Laura suspirou fundo, um suspiro de alívio total, e fechou os olhinhos. Lívia encostou a cabecinha no ombro de Lena e relaxou completamente, os bracinhos caindo moles ao lado do corpo. As duas estavam em paz. Pela primeira vez em 9 longos meses, estavam em paz verdadeira. Antônio cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio, os ombros tremendo. Dona Zuleide levou a mão ao peito, emocionada, os olhos marejados. Ela olhou para Lena, segurando aquelas duas crianças, e por um segundo viu Helena. Não fisicamente, mas na energia, no amor, na forma de embalar. Helena costumava cantar assim, baixinho, com a voz cheia de carinho. Zuleide engoliu seco, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão.
Lena apenas balançava devagar, o corpo se movendo num ritmo natural, e cantarolava baixinho a mesma cantiga de ninar, sentindo uma felicidade que nunca tinha experimentado antes na vida. Era como se aquelas meninas fossem dela, como se ela tivesse nascido para estar ali, naquele momento exato, segurando aquelas duas vidas pequeninas que precisavam tanto de colo. Como a senhora fez isso? Antônio perguntou com a voz embargada, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Lena sorriu, ainda olhando para as bebês adormecidas. Eu não fiz nada demais, senhor. Só dei o que elas estavam pedindo. Colo, carinho. Alguém que ama sem explicar, sem cobrar, sem esperar nada em troca. Antônio sentiu um nó ainda maior na garganta. Aquela mulher simples, que ele acabara de conhecer há 10 minutos, tinha acabado de ensinar a ele a lição mais importante da vida. Amor não precisa de diploma, de dinheiro, de sobrenome importante ou de curso universitário. Amor é entrega, amor é presença, amor é dar de si mesmo sem medir. E Lena tinha isso de sobra, transbordando de cada gesto, de cada olhar. Dona Lena, ele disse com a voz firme, mas ainda cheia de emoção. Eu sei que isto pode parecer loucura. Eu sei que a gente se conheceu há poucos minutos, mas eu preciso fazer um pedido. A senhora aceitaria trabalhar aqui, cuidando das minhas filhas? Lena levantou o rosto, os olhos arregalados de surpresa. Como assim, senhor? Eu quero contratar a senhora para ser a cuidadora delas. Não como qualquer funcionária, como alguém especial. Salário justo, quarto aqui na casa se a senhora quiser, para ficar perto delas sempre que for preciso. Folgas, todos os direitos trabalhistas, tudo certinho. Eu sei que é um pedido grande que parece loucura. Mas minhas filhas precisam da senhora. E eu também preciso. Lena sentiu o coração acelerar descontrolado. Largar a segurança do emprego de faxineira, vir morar numa mansão, cuidar de bebês de uma família rica, de um mundo que não era o dela, parecia coisa de novela da televisão. Mas quando olhou para Laura e Lívia, tão tranquilas e felizes em seus braços, ela soube, com uma certeza profunda que vinha de dentro, que aquilo não era acaso, era destino. Eu preciso pensar, senhor, e conversar com minha mãe. Ela é minha única família. Claro, Antônio concordou imediatamente. Pense com calma, com todo o tempo que precisar. Mas, por favor, não demore muito, porque minhas filhas já escolheram a senhora. E eu acho que minha esposa também escolheu. Lena voltou para casa naquela tarde com a cabeça cheia de pensamentos que não paravam de girar. O ônibus estava lotado como sempre. O sol quente de meio-dia batia na janela embaçada. As pessoas empurravam umas às outras a cada freada brusca, mas ela não sentia nada disso. Estava em outro lugar, em outra dimensão. Só conseguia pensar nas duas bebês, nos olhinhos brilhantes que a olhavam com tanta confiança, no olhar desesperado e ao mesmo tempo esperançoso daquele homem, e na proposta que parecia boa demais para ser verdade, boa demais para ser para ela. Quando desceu do ônibus e caminhou pelas ruas conhecidas do seu bairro, tudo pareceu diferente. As casas simples, as calçadas quebradas, as crianças jogando bola descalças na rua, o som do rádio alto na casa da dona Sebastiana. Era o mundo dela, o único mundo que sempre conheceu. Seria certo deixar tudo isso para trás? Quando chegou em casa, Dona Olga estava na cozinha apertada, descascando batatas para o jantar. Ela era uma mulher magra, de cabelos brancos presos num coque frouxo, mãos cansadas e cheias de calos de tanto costurar ao longo dos anos. Mas tinha um olhar doce, cheio de sabedoria que só os anos e o sofrimento trazem. "Mãe, preciso conversar com a senhora", Lena disse, puxando uma cadeira velha de madeira e sentando ao lado da mãe. A voz saiu trêmula. Dona Olga largou a faca na pia, limpou as mãos molhadas no avental florido que usava desde que Lena era criança
e se virou para a filha. "O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Lena contou tudo nos mínimos detalhes. O choro das bebês que a fez parar na calçada, a cantiga que saiu do coração sem pensar, o encontro com Antônio no portão, a paz que as meninas sentiram no colo dela e a proposta de trabalho que mudaria completamente sua vida. Dona Olga ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, os olhos atentos e brilhantes. Quando Lena terminou de contar, ficou esperando a reação da mãe, nervosa, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Dona Olga respirou fundo, como quem junta forças para dizer algo importante, e segurou a mão calejada da filha com carinho. "Filha", ela começou devagar com aquela voz mansa que sempre acalmava. "Desde que você era pequena, desde que era uma menininha de tranças que cuidava das bonecas como se fossem filhos de verdade, eu sabia que você tinha um dom. Você sempre cuidou de todo mundo. Dos vizinhos quando ficavam doentes, dos sobrinhos da Dona Carmen, das crianças da rua que choravam e as mães não estavam. Sempre teve coração de mãe, mesmo sem ter filho. E agora Deus está abrindo uma porta para você. Uma porta grande." Lena sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Mas mãe, eu tenho tanto medo. E se não der certo? E se eles se cansarem de mim depois de um tempo? E se eu não for boa o suficiente? E se eu fizer alguma coisa errada e eles me mandarem embora?" Dona Olga apertou a mão da filha com mais força, aquele aperto que só mãe sabe dar. "Lena, minha filha querida, você é boa o suficiente. Você sempre foi. O problema é que você nunca acreditou nisso. Você acha que por ser faxineira, por ser pobre, por não ter estudo, por não ter diploma na parede, você vale menos que os outros. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Deus não olha o dinheiro na conta, Deus olha o coração. E o seu coração, minha filha, é do tamanho do mundo." Lena sentiu as lágrimas escorrerem quentes pelo rosto. Ela lembrou de quando era pequena. Devia ter uns 6 anos, e a mãe costurava até tarde da noite para poder comprar um par de sapatos novos para ela ir na festa da escola. Lembrou da mãe dizendo: "Minha filha vai estar bonita, nem que eu tenha que costurar a noite inteira." E ela costurou mesmo. Aquela lembrança a fez perceber o quanto a mãe sempre se sacrificou por ela. "Mas eu vou sentir tanta saudade da senhora, mãe. A casa é ali perto, mas não vai ser a mesma coisa que estar aqui todo dia." Dona Olga sorriu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas também. "E eu de você, minha filha. Claro que vou, mas você vai estar pertinho, não é do outro lado do mundo. E vai poder me visitar sempre que quiser. Filha, não deixa o medo roubar a sua bênção. Não deixa o medo falar mais alto que a fé. Vá, cuida daquelas crianças e seja feliz. Você merece ser feliz." Naquela noite, Lena mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama estreita que dividia com a mãe, olhando para o teto rachado, pensando em tudo que poderia dar certo e em tudo que poderia dar errado. Ouvia os cachorros latindo na rua, o som distante de uma sirene, a respiração tranquila da mãe ao lado. Será que estava tomando a decisão certa? Será que não era loucura demais largar a segurança, mesmo que pequena, do emprego de faxineira? Mas toda vez que fechava os olhos, via o rostinho das gêmeas. Via os bracinhos se estendendo para ela. Via o olhar de Antônio, aquele homem que parecia carregar o mundo nas costas e que finalmente tinha encontrado um pouco de paz. E ela sabia, no fundo do coração, que precisava voltar. Quando o sol começou a raiar, pintando o céu de laranja através da janelinha do quarto, Lena já tinha tomado a decisão. Ia aceitar, ia enfrentar o medo, ia confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, Lena pegou o ônibus mais cedo que o normal, com uma sacola pequena de roupas e o coração batendo acelerado. Estava nervosa, ansiosa, mas também tinha uma pontinha de alegria que não conseguia esconder.
Tocou a campainha da mansão e Dona Zuleide abriu a porta rapidinho. Dona Lena, que bom que a senhora voltou. As meninas choraram a noite toda de novo. O seu Antônio está desesperado. Lena entrou e encontrou Antônio na sala grande, sentado no sofá com olheiras ainda mais fundas que antes, segurando Laura e Lívia, que choramingavam baixinho, com aquele choro cansado de quem já chorou demais. Quando ele levantou o rosto e a viu, os olhos dele se iluminaram de um jeito que ela nunca tinha visto em ninguém. Dona Lena, a senhora voltou. Voltei, senhor, e vim dar minha resposta. Eu aceito cuidar das suas filhas. Aceito de coração. Antônio fechou os olhos e agradeceu a Deus em silêncio, os lábios se movendo sem som. Lena se aproximou e pegou as bebês no colo com cuidado. Elas se acalmaram na hora, como se um interruptor tivesse sido desligado. Como se finalmente tivessem encontrado o que procuravam. Naquele momento, todos na sala souberam que aquela era a decisão certa. Não era apenas um emprego, era um chamado. E Lena estava pronta para responder. O quarto que Antônio preparou para Lena ficava no segundo andar, bem perto do quarto das bebês, separado apenas por um corredor curto. Era simples, mas muito mais confortável que qualquer lugar onde ela já tinha dormido. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos cheirosos e uma colcha azul clara, um guarda-roupa de madeira clara com espelho, uma mesinha de cabeceira com um abajur delicado e uma janela grande que dava para o jardim cheio de flores. Para Lena, que sempre dividiu o quarto pequeno e escuro com a mãe, aquele espaço parecia enorme, quase assustador de tão bonito. Dona Zuleide ajudou Lena a arrumar as poucas roupas que ela trouxe na sacola velha. A governanta, que no começo desconfiava por instinto de proteção, agora olhava para Lena com respeito verdadeiro e até com carinho. A senhora tem um jeito especial com criança, viu, Dona Lena? Eu trabalho aqui há 20 anos. Vi a Dona Helena grávida. Vi as meninas nascerem e nunca vi elas tão calmas quanto ficam com a senhora. Obrigada, Dona Zuleide. A senhora é muito gentil comigo e eu agradeço por me ajudar a me sentir em casa. Olha, eu vou ser sincera com a senhora. Zuleide parou de arrumar as roupas e olhou diretamente nos olhos de Lena. No começo eu fiquei ressabiada, desconfiada. Pensei, quem é essa mulher que apareceu do nada? Será que ela é de confiança? Mas agora eu vejo que a senhora é uma bênção de Deus nessa casa e eu vou ajudar no que a senhora precisar. Pode contar comigo. Lena sorriu, sentindo-se mais acolhida e menos sozinha naquele mundo novo. Dona Zuleide se tornou naquele momento sua maior aliada dentro daquela casa grande e cheia de segredos. Os primeiros dias foram de adaptação intensa. Lena acordava todos os dias às 6 da manhã. Entrava no quarto das meninas ainda de pijama, e elas já estavam acordadas, esperando por ela com os olhinhos atentos. Ela preparava as mamadeiras com todo cuidado, aquecendo o leite na temperatura certa, testando no pulso como Dona Olga tinha ensinado quando ela era pequena e cuidava dos primos. Trocava as fraldas com delicadeza, conversando baixinho com elas o tempo todo, contando historinhas bobas sobre passarinhos e flores. Dava banho em cada uma com todo o carinho do mundo, esfregando com cuidado a cabecinha fina de cabelos macios, secando com toalhas fofinhas que cheiravam a amaciante caro. E passava o dia inteiro cantando, brincando com chocalhos coloridos, ninando quando elas tinham sono, levando-as para o jardim à tarde para tomar um solzinho fraquinho. Laura e Lívia floresceram como plantas que finalmente recebem água depois de meses de seca. Começaram a sorrir mais, aqueles sorrisos largos e banguela que derretem qualquer coração. Começaram a dormir melhor, a noite inteira sem acordar chorando. Começaram a comer com apetite, abrindo a boquinha ansiosas quando viam a colherinha de papinha chegando. Era como se tivessem encontrado finalmente a paz que faltava, o pedaço que completava o quebra-cabeça da vida delas.
Antônio observava tudo de longe, impressionado e profundamente grato. Ele começou a passar mais tempo em casa, trabalhando menos horas no escritório, delegando reuniões para os sócios, só para poder ver as filhas felizes. E sempre que ouvia Lena cantando no quarto das meninas, aquela voz simples e cheia de amor, ele sentia o peito aquecer de um jeito que não conseguia explicar. Aquela voz simples, sem técnica, sem perfeição, trazia uma paz que ele não sentia desde que Helena tinha partido. Era como se a casa tivesse voltado a respirar. À noite, depois que as meninas dormiam, Lena ficava um pouco no quarto delas, só observando o peito subir e descer no ritmo tranquilo do sono. Às vezes, Antônio passava pelo corredor e a via ali, sentada na cadeira de balanço, olhando para as bebês com um amor tão puro que até doía de ver. E ele pensava, sem conseguir evitar, que aquela mulher era um presente que ele não merecia, mas que tinha recebido mesmo assim. Márcia chegou numa tarde de sábado sem avisar, como sempre fazia quando queria verificar o que estava acontecendo na vida do irmão. Ela era a irmã mais nova de Antônio, uma mulher de 42 anos, elegante de um jeito que parecia estudado, de unhas sempre feitas com esmalte vermelho perfeito e cabelos loiros impecavelmente escovados. Usava roupas de marca italiana, bolsas caras que trocava a cada estação, dirigia um SUV importado prata e frequentava o clube mais exclusivo da cidade, onde fazia aulas de tênis e pilates com outras mulheres da alta sociedade. Para Márcia, a aparência era tudo. O que as pessoas pensavam, o que as pessoas diziam, o que as pessoas comentavam nos almoços do clube. Ela vivia preocupada com a imagem da família, com o sobrenome Medeiros, com a reputação que o pai deles tinha construído e que ela fazia questão de manter impecável. Ela tocou a campainha e Dona Zuleide foi atender, já sabendo que a visita não seria tranquila. Dona Márcia, que surpresa, entre, por favor. A voz da governanta era educada, mas sem empolgação. Márcia entrou com ar de dona da casa, a bolsa cara pendurada no braço, os saltos finos batendo forte no mármore. Olhou tudo com atenção crítica, como se estivesse procurando algo fora do lugar, alguma coisa errada que pudesse apontar. Cadê meu irmão? Está no escritório, resolvendo uns papéis da empresa. Vou avisá-lo. Não precisa, vou até lá. Márcia subiu a escada larga, sem esperar resposta, e foi direto ao escritório de Antônio. Bateu na porta de madeira e entrou sem esperar permissão. Antônio, precisamos conversar. Agora. Ele levantou os olhos cansados dos documentos espalhados na mesa. Márcia, não sabia que você vinha hoje. Podia ter ligado antes. Eu não avisei mesmo porque não é visita social. Vim porque estou muito preocupada com você e com minhas sobrinhas. Antônio suspirou fundo, já sabendo exatamente para onde aquela conversa ia. Preocupada? Por quê, Márcia? Márcia cruzou os braços, a postura rígida, o rosto tenso. Soube que você contratou uma faxineira para cuidar de Laura e Lívia. Isso é verdade ou é fofoca das amigas do clube? Antônio sentiu a irritação subir. É verdade. Dona Lena trabalha aqui há 2 semanas e está fazendo um trabalho maravilhoso com as meninas. Antônio, você enlouqueceu? A voz dela subiu de tom. Uma faxineira? Uma faxineira de condomínio cuidando das filhas de um empresário, das netas do nosso pai? O que as pessoas vão pensar? O que vão falar? Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, Márcia. Eu me importo com a felicidade das minhas filhas. E elas estão felizes, estão saudáveis, estão em paz pela primeira vez em meses. Mas Antônio... Márcia começou a andar de um lado para o outro do escritório agitada. Você podia contratar uma babá formada em pedagogia, com referências de famílias importantes, alguém do nosso nível social. Não uma o quê, Márcia? Antônio se levantou da cadeira, a voz firme. Pode falar. Diz o que você está pensando.
Márcia desviou o olhar, incomodada, mas não recuou. Uma pessoa simples, sem formação, sem estudo, sem classe social. As pessoas já estão comentando no clube, Antônio. A Silvia me perguntou ontem se era verdade que você tinha uma ex-faxineira morando aqui. Antônio sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. Dona Lena tem mais classe, mais dignidade e mais coração que muita gente educada que eu conheço, Márcia. Ela é honesta, trabalhadora, carinhosa e minhas filhas a amam. Isso é o único que importa para mim. Márcia não se convenceu. Ela nunca se convencia quando achava que estava certa. Desceu as escadas, decidida a conhecer aquela tal de Lena com os próprios olhos. Encontrou-a no quarto das bebês, cantando baixinho enquanto trocava a fralda de Laura com todo cuidado. Lívia estava no berço branco, brincando com um chocalho de tecido, fazendo aqueles barulhinhos felizes que bebês fazem. "Então você é a Lena", Márcia disse da porta, a voz fria como gelo. Lena se virou assustada, o corpo inteiro tenso. Viu uma mulher alta, loira, toda arrumada, com roupas caras e uma expressão de superioridade no rosto. "Boa tarde, senhora. A senhora deve ser a irmã do seu Antônio. Muito prazer, eu sou Lena." Ela fez menção de estender a mão, mas Márcia não correspondeu. Márcia não estendeu a mão. Apenas olhou Lena de cima a baixo, com aquele olhar que avalia, que julga, que mede o valor de uma pessoa pela roupa que veste e pelo trabalho que faz. Olhou o uniforme simples, as mãos calejadas, o jeito humilde e tímido. "Você trabalhava onde antes de vir para cá?" "Eu era faxineira de condomínio, senhora." Márcia soltou um riso curto, sem alegria, sem bondade. "Entendi perfeitamente. E agora cuida de bebês. Você tem algum curso? Alguma formação? Algum diploma?" Lena sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas manteve a voz calma e respeitosa. "Não tenho curso formal, senhora, mas tenho amor. E as meninas estão bem cuidadas. Eu faço tudo com muito carinho. Amor não paga conta, querida. E amor não garante que você saiba o que está fazendo. Essas meninas precisam de alguém qualificado, não de boa vontade." Naquele momento, como se sentisse a tensão no ar, Laura começou a chorar. Lena a pegou no colo rapidinho e começou a cantar aquela cantiga suave. Em poucos segundos, a bebê se acalmou completamente, encostando a cabecinha no ombro de Lena. Márcia observou, sem querer admitir nem para si mesma, que estava impressionada com a cena. Antônio entrou no quarto naquele momento. "Márcia, podemos conversar lá embaixo?" "Agora." Os dois desceram para a sala. Antônio fechou a porta e encarou a irmã. Márcia não perdeu tempo. "Antônio, você está cometendo um erro muito grande. Essa mulher não tem preparo nenhum. E as pessoas vão falar, já estão falando. Você tem uma posição social importante. Você tem uma empresa para cuidar. Você precisa pensar na imagem da nossa família. Deixa falarem, Márcia. Deixa as pessoas falarem o quanto quiserem. Eu não vivo para agradar os outros. Eu vivo para cuidar das minhas filhas. Mas você tem uma posição. Você frequenta eventos. Você tem sócios, clientes, parceiros de negócio. O que eles vão pensar quando souberem que você tem uma ex-faxineira morando aqui, cuidando das suas filhas?" Antônio deu um passo na direção da irmã, o olhar firme e duro. "Eu penso na felicidade da minha família, Márcia. E Dona Lena faz parte dela agora. Se você não consegue respeitar isso, se você não consegue enxergar o valor de uma pessoa além da profissão que ela tem, talvez seja melhor você vir menos aqui, porque eu não vou aceitar falta de respeito com ela." Márcia ficou em silêncio, boquiaberta, ofendida. Nunca tinha visto o irmão falar assim com ela. Pegou a bolsa cara com raiva e saiu sem se despedir, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa inteira. Antônio ficou sozinho na sala, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Ele sabia que teria que enfrentar muitas Márcias pela frente. Muitos olhares julgadores, muitos comentários maldosos, muitas portas que talvez se fechassem.
Mas também sabia, com uma certeza que vinha de dentro, que tinha feito a escolha certa e não ia voltar atrás. As semanas viraram meses devagar, com aquela lentidão boa de quem está vivendo dias felizes. Lena se tornou peça fundamental, indispensável, na vida de Laura e Lívia. Ela conhecia cada choro, cada tipo de manha, cada sorriso diferente. Sabia quando estavam com fome, só pelo jeito que mexiam a boquinha. Sabia quando estavam com sono pelo jeito que esfregavam os olhinhos com as mãozinhas pequenas. Sabia quando queriam apenas colo, apenas presença, apenas amor. Era como se tivesse um fio invisível ligando o coração dela ao das meninas. Antônio começou a perceber que não eram apenas as filhas que estavam mudando. Ele também estava. A casa inteira estava. Antes, ele passava o dia inteiro trancado no escritório da empresa, trabalhando até tarde da noite, vivendo apenas para reuniões, contratos, planilhas e números. Agora, ele chegava mais cedo em casa todos os dias, recusava compromissos sociais, desmarcava viagens de negócios só para estar ali. Só para ver Lena brincando com as meninas no jardim florido, sentadas na grama macia. Só para ouvir aquela cantiga suave que trazia uma paz que ele não sabia que era possível sentir. Ele se pegava observando Lena mais do que deveria, mais do que era apropriado para um patrão. A forma delicada como ela sorria para as bebês, mostrando aqueles dentes brancos e simples. A paciência infinita que demonstrava quando elas choravam ou faziam birra. A simplicidade bonita com que vivia cada momento, encontrando alegria nos detalhes pequenos que ele nunca tinha percebido antes. Um raio de sol entrando pela janela, um passarinho cantando no jardim, um sorriso de Laura, um abraço apertado de Lívia. Lena não precisava de coisas caras para ser feliz. Ela encontrava alegria em uma flor que desabrochava no jardim, em um dia de céu azul sem nuvens, em uma conversa tranquila com Dona Zuleide na cozinha. E isso mexia com Antônio de um jeito que ele não conseguia entender direito. Numa tarde quente de sábado, Antônio estava no escritório tentando se concentrar em relatórios financeiros quando ouviu risadas vindas do jardim. Levantou e foi até a janela. Lá embaixo, Lena estava sentada na grama com as meninas, brincando com bolhas de sabão. Laura tentava pegar as bolhas com as mãozinhas, rindo alto cada vez que uma estourava. Lívia batia palminhas animada. E Lena ria junto, aquele riso puro e verdadeiro de quem não está fingindo felicidade. Antônio desceu as escadas e foi até o jardim, atraído por aquela cena de paz. Posso participar da brincadeira? Lena olhou para cima, surpresa, protegendo os olhos do sol com a mão. Claro, seu Antônio, as meninas vão adorar. Ela sorriu e Antônio sentiu algo estranho no peito. Algo quente, algo que não sentia há muito tempo. Ele se sentou na grama, a calça social sujando de terra, mas não ligou. Laura engatinhou até ele e subiu no colo, babando na camisa cara. Ele riu, pegou ela no colo e começou a soprar bolhas com Lena. Por meia hora, ele se esqueceu de tudo. Das contas a pagar, dos contratos para revisar, da empresa, das responsabilidades. Só existia aquele momento, aquele jardim, aquela tarde, aquelas meninas e Lena. Quando as bebês começaram a ficar com sono, Lena as levou para dentro para o cochilo da tarde. Antônio ficou no jardim mais um pouco, sentado sozinho na grama, pensando em Helena, na esposa que amou e perdeu. Sentiu uma pontada de culpa, como se estivesse traindo a memória dela ao sentir algo novo, algo diferente. Helena tinha sido o amor da vida dele. Tinham se conhecido na faculdade, se casado jovens, construído sonhos juntos. E quando ela partiu no parto, levou junto um pedaço dele que ele achou que nunca mais voltaria. Mas agora, sentado naquele jardim, ele percebia que talvez o coração tivesse mais espaço do que ele imaginava,
que talvez fosse possível honrar a memória de Helena e, ao mesmo tempo, permitir que algo novo florescesse. Uma noite, depois que as meninas dormiram, Antônio foi até a cozinha tomar água. Estava inquieto, sem conseguir dormir, pensando demais. Lena estava lá, aquecendo leite para tomar antes de dormir. Ainda de roupão simples, os cabelos soltos pela primeira vez que ele via. "Boa noite, dona Lena. Não consegue dormir?" Ela se virou, um pouco sem jeito por estar de roupão. "Boa noite, senhor. Consegui sim. Só vim tomar um leitinho quente. A dona Zuleide disse que ajuda a relaxar e a dormir melhor." Antônio sorriu. "É verdade. Minha mãe também fazia isso para mim quando eu era criança e tinha pesadelos. Dizia que o leite quente espantava os sonhos ruins." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, um silêncio confortável e cheio de coisas não ditas. Então Antônio decidiu falar o que estava entalado no peito. "Dona Lena, eu queria agradecer, não só pelo trabalho maravilhoso que a senhora faz com as meninas, mas por trazer vida de volta para essa casa. Depois que Helena se foi, tudo ficou vazio, sem cor, sem som, sem alegria. Era como se a casa inteira tivesse apagado. Mas agora, com a senhora aqui, parece que a casa voltou a respirar. Voltou a ser um lar de verdade." Lena baixou os olhos, tímida, o rosto ficando vermelho. "Eu que agradeço, senhor. O senhor e as meninas me deram um propósito, um sentido que eu não tinha antes. Eu sempre quis cuidar de crianças. Sempre sonhei em ser mãe. E agora eu posso. Mesmo que não sejam minhas de sangue, eu amo elas como se fossem." "A senhora nunca teve filhos? Nunca se casou?" Lena mexeu na xícara de leite, nervosa. "Não, senhor. Nunca me casei. Nunca encontrei alguém. Sempre achei que não era para mim. Que nenhum homem de verdade ia querer uma mulher simples como eu, sem estudo, sem beleza, sem nada para oferecer." Antônio sentiu o peito apertar forte com aquelas palavras tão duras, tão injustas. Ele deu um passo para perto, quase sem pensar, e quase tocou a mão dela em cima da mesa, mas recuou no último segundo com medo. Medo de estar sentindo o que não deveria. Medo de estragar tudo. "Dona Lena, a senhora não é simples. A senhora é especial. Muito especial. E qualquer homem seria muito sortudo, muito abençoado em ter alguém como a senhora ao lado. Alguém com um coração tão bonito, tão puro." Lena levantou os olhos devagar e encontrou o olhar profundo de Antônio. Por um momento longo, o tempo parou. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar completamente. Respeito, gratidão, admiração, ou seria algo mais, algo perigoso? Ela desviou o olhar rapidamente, com medo de estar vendo coisas onde não havia, com medo de se iludir. "Obrigada, senhor. O senhor é muito gentil comigo, muito mais do que eu mereço." Antônio percebeu que tinha dito demais, ou talvez tivesse dito de menos. Ele se despediu com um aceno e subiu para o quarto, mas não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou pensando em Lena, em sua bondade natural, em sua pureza de alma, e pela primeira vez, desde que Helena tinha partido, ele sentiu o coração bater diferente. Não era só gratidão, não era apenas amizade ou respeito. Era algo maior, algo que assustava e ao mesmo tempo aquecia. Algo que ele não estava pronto para nomear ainda, mas que não conseguia mais negar. Lena também não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Antônio ficaram ecoando em sua cabeça como um sino, tocando sem parar. Qualquer homem seria sortudo. Será que ele estava apenas sendo educado ou havia algo mais profundo por trás daquelas palavras? Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos perigosos. Não podia se iludir. Não podia sonhar acordada. Ela era a funcionária. Ele era o patrão. Um empresário rico, viúvo de outro mundo. Eles viviam em universos completamente diferentes. E seria melhor, muito melhor, que ficasse assim.
porque se ela permitisse que o coração falasse mais alto, ela sabia que ia se machucar e não tinha certeza se seria forte o suficiente para sobreviver a isso. Numa quinta-feira à tarde ensolarada, Lena estava dando papinha de legumes para Lívia quando o telefone dela tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, o coração já apertando com um pressentimento ruim. Alô, Lena? Era a voz nervosa e ofegante da vizinha, Dona Carmen. Lena, sua mãe passou mal. Ela estava estendendo roupa no varal. Do nada cambaleou e caiu. Eu chamei a ambulância correndo. Eles levaram ela para o hospital público. Você precisa vir rápido, minha filha. Lena sentiu o chão sumir debaixo dos pés, as pernas ficando fracas. Meu Deus do céu, eu vou para lá agora. Obrigada, Dona Carmen. Ela desligou com as mãos, tremendo tanto que quase derrubou o telefone. Ela colocou Lívia no berço rapidinho, mesmo com a bebê fazendo biquinho de choro, e correu até Antônio, que estava no escritório com papéis espalhados pela mesa. Senhor Antônio! A voz dela saiu desesperada, os olhos já cheios de lágrimas. Ele levantou imediatamente assustado. Dona Lena, o que foi? O que aconteceu? Minha mãe passou mal e caiu. Levaram ela para o hospital. Eu preciso ir para lá agora. Me desculpe, eu sei que está no horário de trabalho, mas eu preciso... Antônio nem deixou ela terminar. Dona Lena, não se preocupe com isso nem por um segundo. Vá correndo. Sua mãe precisa de você. Precisa de carona? Quer que eu leve? Não, senhor. Eu pego o ônibus. De jeito nenhum. Ele já estava pegando a chave do carro na gaveta. Eu vou com a senhora. Vamos agora. Lena tentou recusar, mas Antônio não aceitou. Eles saíram juntos, rapidinho, deixando as meninas com Dona Zuleide, que ficou com elas no colo, prometendo cuidar bem. O trajeto até o hospital foi tenso e silencioso. Lena rezava baixinho no banco do passageiro, as mãos tremendo sem parar no colo, os olhos fixos na rua. Por favor, Deus, não leva minha mãe. Por favor, ela é tudo que eu tenho. Antônio dirigia rápido, mas com cuidado, olhando de vez em quando para ela com preocupação profunda. Quando chegaram no hospital público, o lugar estava lotado como sempre. Corredores cheios de macas, gente sentada no chão esperando atendimento, cheiro forte de desinfetante misturado com suor e sofrimento. Lena correu pela porta de entrada, o coração disparado, procurando a mãe. Antônio foi atrás dela, tentando acompanhar. Dona Olga estava numa maca na emergência lotada, pálida como cera, com uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto magro. Lena correu e segurou a mão gelada da mãe, apertando com força. Mãe, eu estou aqui, eu vim. Dona Olga abriu os olhos devagar, com dificuldade, e sorriu fraco por baixo da máscara. Minha filha, desculpa o susto. A voz saiu fraca, quase inaudível. Um médico jovem, de jaleco branco amassado e olheiras profundas, chamou Lena para conversar num canto barulhento do corredor. A senhora é filha dela? Sou sim. O que ela tem, doutor? É grave? O médico respirou fundo, cansado de dar notícias ruins. Ela teve um princípio de infarto, o coração dela está fraco, precisa fazer exames urgentes, cateterismo, eletro, ecocardiograma, uma bateria completa de exames. E depois vai precisar de acompanhamento médico constante, remédios caros, talvez até uma cirurgia no futuro. Quanto custa tudo isso, doutor? A voz de Lena saiu trêmula. Pelo SUS, pode demorar meses para conseguir vaga para os exames. Às vezes até um ano. Particular, estamos falando de uns 5, 6 mil reais só os exames, fora os remédios e consultas depois. Lena sentiu as pernas bambas como se fossem desabar. 5 mil reais. Ela não tinha nem R$ 1.000 guardados. Como ia conseguir isso? Ia precisar pedir emprestado para todo mundo que conhecia, parcelar no cartão em 1000 vezes, se virar como desse. Mas não ia de jeito nenhum deixar a mãe sem tratamento. Antônio, que estava ali perto e ouviu tudo, se aproximou. Doutor, pode fazer todos os exames necessários.
particular, pode usar o melhor laboratório que tiver e pode colocar a melhor equipe médica disponível. Eu vou pagar tudo, tudo mesmo. Lena se virou para ele, os olhos arregalados. Senhor Antônio, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro, é dinheiro demais. Antônio segurou o ombro dela com delicadeza. Dona Lena, a senhora cuida das minhas filhas com tanto amor, com tanta dedicação. Agora deixa eu cuidar da mãe da senhora. Por favor, não discute comigo. Sua mãe precisa de tratamento urgente e ela vai ter o melhor. Lena começou a chorar sem conseguir segurar, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Era gratidão, era alívio imenso, era vergonha, era tudo misturado num turbilhão de emoções que não cabia no peito. Antônio colocou a mão no ombro dela, num gesto de conforto puro, sem segundas intenções. A mãe da senhora vai ficar bem, eu prometo. Vamos cuidar dela. O médico, impressionado com a cena, acenou e foi providenciar a transferência de Dona Olga para um quarto particular e agendar todos os exames para o dia seguinte. Lena ficou ao lado da mãe o resto do dia e a noite toda, segurando a mão dela, rezando baixinho, prometendo que tudo ia ficar bem. Antônio voltou para casa, mas ligou várias vezes para saber notícias. No dia seguinte voltou ao hospital cedinho com flores frescas e frutas numa cesta bonita. Dona Olga, já um pouco melhor depois dos primeiros medicamentos, olhou para aquele homem com gratidão profunda. Senhor Antônio, eu não sei como agradecer o que o senhor está fazendo pela minha filha e por mim. Ele sorriu com simplicidade. Não precisa agradecer, Dona Olga. Sua filha é uma bênção na minha casa. É o mínimo que posso fazer. Dona Olga olhou para Lena e depois para Antônio e viu algo que a filha ainda não tinha coragem de ver. Viu o jeito que ele olhava para Lena e viu o jeito que Lena olhava para ele quando achava que ninguém estava vendo. E a mãe sábia sorriu por dentro, sabendo que Deus estava escrevendo uma história maior do que qualquer um deles imaginava. 2 semanas depois, Dona Olga teve alta do hospital. Os exames mostraram que o coração estava fragilizado, mas com os remédios certos e acompanhamento médico, ela poderia viver bem por muitos anos ainda. Lena voltou a trabalhar em tempo integral na mansão, mas agora carregava um peso novo e pesado no peito. A dívida de gratidão com Antônio era imensa, grande demais para pagar. E junto com a gratidão, crescia um sentimento que ela tentava negar com todas as forças, mas que não conseguia mais apagar. Estava se apaixonando por ele, e isso a assustava profundamente. Num domingo ensolarado de outubro, Antônio resolveu fazer um almoço em família. Ele queria apresentar Lena oficialmente para os parentes mais próximos, mostrar que ela era importante, que não era apenas mais uma funcionária. Convidou Márcia, alguns primos, tios e amigos próximos do círculo social. Dona Zuleide preparou uma mesa farta no jardim, com toalhas brancas, flores naturais nos arranjos e comida caseira de primeira qualidade. O sol brilhava forte, os passarinhos cantavam nas árvores e tudo parecia perfeito. Lena ficou cuidando das meninas no quarto, tentando não aparecer muito, sentindo-se deslocada naquele ambiente social que não era o dela. Usava um vestido simples azul marinho que Dona Zuleide tinha emprestado e tinha prendido os cabelos num coque baixo. Tentava ficar invisível, só observando pela janela os convidados elegantes conversando e rindo no jardim. Mas durante o almoço, quando todos já estavam sentados à mesa grande de madeira sob a pérgola florida, Laura começou a chorar muito alto. O choro cortou o ar, interrompendo as conversas. Antônio subiu correndo as escadas e encontrou Lena tentando acalmar a bebê que estava com cólica. Dona Lena, desce comigo, por favor. Acho que ela precisa de você perto das pessoas. Precisa sentir que você está aqui. Lena hesitou, o coração acelerado. Senhor, eu não sei se é apropriado.
Tem muita gente importante lá embaixo. Você também é importante. Vem comigo. Ela pegou Laura no colo e desceu as escadas devagar, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. Cantou baixinho a cantiga de sempre, balançando devagar, e Laura se acalmou rapidinho, encostando a cabecinha no ombro dela. Todos os convidados olharam surpresos, alguns até aplaudiram baixinho, impressionados com a cena. Mas Márcia, sentada à cabeceira da mesa ao lado de uma amiga do clube chamada Patrícia, não perdeu a chance de causar constrangimento. O silêncio pesou quando ela falou alto o suficiente para todos ouvirem. Antônio, essa é a tal faxineira que você contratou? Aqui todo mundo está comentando. O silêncio ficou ainda mais pesado, constrangedor. Lena sentiu o rosto queimar de vergonha, as bochechas ardendo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou segurar com todas as forças. Antônio fechou a cara, os maxilares travando de raiva. Márcia, Dona Lena é a cuidadora das minhas filhas. E você vai tratá-la com todo o respeito que ela merece. Mas Antônio, Márcia insistiu, olhando para os convidados como se procurasse apoio. Todo mundo já sabe que ela era faxineira de condomínio antes de vir para cá. As pessoas estão comentando no clube, nos jantares, em todo lugar. Dizem que você perdeu completamente o juízo depois que ficou viúvo. Um dos primos, Roberto, um homem de meia idade de terno caro, limpou a garganta desconfortável. Márcia tem razão em se preocupar, Antônio. A imagem da família... Lena não aguentou mais. Sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela colocou Laura delicadamente no colo de Dona Zuleide, que estava perto, e tentou sair da sala correndo. Mas Antônio segurou seu braço com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Fique, Dona Lena, por favor. A senhora não fez absolutamente nada de errado. Ele se virou para a mesa, os olhos percorrendo cada rosto dos convidados. Sua voz saiu firme, clara, sem tremer. Quero que todos aqui saibam de uma coisa muito importante. Dona Lena é a pessoa mais digna, mais honesta, mais trabalhadora que eu conheço. Ela cuida das minhas filhas com um amor que não se compra, que não se aprende em curso nenhum. Ela trouxe paz de volta para a minha casa. Ela me fez acreditar de novo que a vida pode ser boa. E sim, ela era faxineira. E daí? E daí se ela limpava chão, se ela esfregava banheiro, se ela trabalhava duro todo dia? Trabalho honesto não tem vergonha nenhuma. Vergonha tem quem julga os outros pela profissão, pelo dinheiro que têm ou deixam de ter. Márcia ficou vermelha de constrangimento e raiva misturados. Alguns convidados baixaram os olhos, envergonhados. Outros assentiram concordando baixinho. Patrícia, a amiga de Márcia, mexeu desconfortável na cadeira. Antônio continuou, a voz agora ainda mais firme. Se alguém aqui não consegue respeitar Dona Lena, se alguém acha que ela não é digna de estar nesta casa, pode se retirar agora. Porque ela faz parte desta família. E quem desrespeita ela, desrespeita a mim e as minhas filhas. O silêncio que se seguiu foi profundo, pesado. Márcia se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de pedra. Pegou a bolsa cara com raiva e saiu andando rápido, os saltos batendo forte. Patrícia foi atrás dela sem jeito. Alguns convidados ficaram, outros se despediram educadamente e foram embora. Mas Antônio não se arrependeu nem por um segundo. Ele olhou para Lena e viu lágrimas nos olhos dela. Mas desta vez não eram só lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de gratidão profunda. Depois que todos foram embora e o jardim ficou vazio, Lena ajudou Dona Zuleide a recolher os pratos e copos. Suas mãos tremiam enquanto empilhava os pratos. Ela se lembrou de outros trabalhos, outras casas, outras vezes em que foi humilhada. Lembrou da vez que trabalhou numa casa e a dona mandou ela comer na lavanderia porque empregada não senta à mesa. Lembrou de quando um síndico de prédio gritou com ela na frente de todo mundo, porque ela tinha esquecido de limpar um canto. Cada humilhação voltou como um soco.
Mais tarde, quando as meninas estavam dormindo e a casa estava silenciosa, Lena procurou Antônio no escritório. Bateu na porta de madeira devagar. Entre, dona Lena. Ela entrou, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Senhor Antônio, eu queria agradecer pelo que o senhor fez hoje, mas talvez seja melhor eu sair. Eu não quero ser motivo de briga na sua família, não quero causar mais problemas. Antônio se levantou da cadeira e foi até ela, ficando perto. Dona Lena, a senhora não causa problemas. A senhora resolve problemas. Causa é o preconceito, a falta de respeito, a falta de amor das pessoas. E eu não vou deixar a senhora ir embora por causa disso. Não vou mesmo. Mas, senhor, a voz dela saiu fraca. Eu sou só uma faxineira, uma ex-faxineira. O senhor é um empresário importante, rico, respeitado. As pessoas vão sempre falar, vão sempre apontar. E eu não quero que o senhor perca amigos, família, negócios por minha causa. Então que eu perca. Se eu tiver que escolher entre pessoas que julgam pela aparência e alguém que tem um coração verdadeiro, eu escolho o coração, sempre. Lena olhou nos olhos dele e viu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, derreteu por dentro. Era um olhar de quem enxerga muito além das aparências, de quem vê a alma, a essência, a verdade escondida. Senhor Antônio, eu preciso confessar uma coisa que está me sufocando. Ela respirou fundo, juntando coragem. Eu estou me sentindo muito confusa com o que eu sinto pelo Senhor. Antônio sentiu o coração disparar. Deu um passo pequeno para perto. Confusa como, dona Lena? Ela baixou os olhos, a voz saindo num sussurro quase inaudível. Eu acho que estou me apaixonando pelo Senhor. E eu sei que isso é completamente errado. Eu sei que eu não devia, que não posso. Mas eu não consigo evitar. Não consigo mais fingir que não sinto. Antônio sentiu o mundo inteiro parar naquele segundo. Ele segurou a mão dela com todo o cuidado do mundo, como quem segura algo muito frágil e precioso. Dona Lena, se isso é errado, então eu também estou errado, porque eu também estou apaixonado pela senhora, completamente apaixonado. Lena sentiu o mundo girar, o chão sumindo debaixo dos pés. Ela tinha acabado de ouvir as palavras que tanto desejava no fundo secreto do coração, mas ao mesmo tempo tanto temia. Antônio estava apaixonado por ela. Um homem rico, empresário bem-sucedido, viúvo, pai de 2 meninas lindas. E ela, uma ex-faxineira de condomínio, pobre, sem estudo, sem nada para oferecer, além de um coração que batia cada vez mais forte. Senhor Antônio, isso não pode dar certo. Ela puxou a mão devagar, com medo de si mesma, do que poderia fazer se ficasse perto demais. A gente é de mundos completamente diferentes, mundos que não se misturam. O senhor tem uma vida construída, uma posição social importante, uma reputação. Eu não quero ser motivo de vergonha para o senhor. Não quero que um dia o senhor olhe para mim e se arrependa. Vergonha? A voz dele saiu quase desesperada. Dona Lena, a senhora não entendeu nada. Eu tenho orgulho da senhora. Orgulho imenso de quem a senhora é, de onde veio, do que conquistou com as próprias mãos. Mas e sua família, senhor? A Márcia, seus amigos, seus sócios de negócio? E as pessoas da sociedade? E as meninas? A voz dela estava ficando cada vez mais trêmula. Elas vão crescer e vão ouvir comentários maldosos. Vão ouvir gente dizendo que o pai delas se juntou com uma empregada, com alguém inferior. Como elas vão lidar com isso? Antônio sentiu a frustração crescer no peito, junto com uma dor profunda. Eu não me importo com o que vão dizer. Não me importo nem um pouco. Mas eu me importo, Senhor. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela. Eu me importo muito porque eu amo o Senhor. Amo de verdade, com tudo que eu tenho. E é exatamente por isso que eu não quero que o Senhor se arrependa de mim no futuro. Não quero ser um peso, uma pedra no caminho,
Um erro que o senhor cometeu num momento de solidão. Antônio tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás, criando distância. Eu preciso ir embora. Por um tempo, pelo menos. Preciso pensar, respirar, entender o que estou sentindo longe daqui. Dona Lena, não faça isso, por favor. As meninas precisam da senhora. Elas vão sofrer. Eu sei. E isso está me matando por dentro. Mas se eu ficar, se eu continuar aqui sentindo o que sinto, eu vou acabar me machucando. E eu não sou forte o suficiente para aguentar isso. Não sou. Naquela mesma noite, com o coração pesado como pedra, Lena fez sua mala pequena, colocando suas poucas roupas com as mãos tremendo. Voltou para a casa da mãe, para aquele quartinho apertado, para aquela vida simples que sempre foi a dela. Antônio tentou convencê-la a ficar, implorou, argumentou, mas ela estava decidida. Dona Zuleide chorou ao vê-la partir, abraçando-a forte. Você está cometendo um erro, minha filha. Está fugindo da felicidade. E quando Laura e Lívia acordaram na manhã seguinte e perceberam que Lena não estava mais ali, começaram a chorar sem parar. Foi como voltar ao começo, ao pesadelo dos primeiros meses. As meninas choravam dia e noite sem pausa. Não aceitavam colo de ninguém, empurravam Dona Zuleide, viravam o rosto para Antônio. Não queriam mamadeira, não queriam brinquedo, não queriam nada, só queriam Lena. Só queriam aquela voz, aquele cheiro, aquele colo que significava segurança e amor. E Antônio, que finalmente havia encontrado a paz depois de meses de desespero, viu sua casa voltar a ser um lugar de tristeza profunda e silêncios pesados. Ele tentou ligar para Lena várias vezes ao dia, mas ela não atendia. O telefone tocava e caía na caixa postal. Mandou mensagens longas, curtas, desesperadas. Nada. Mandou flores com cartão escrito à mão. Nada. Mandou até uma carta, escrita com a própria letra trêmula, tentando colocar no papel tudo o que sentia. Nada. Ela estava decidida a se afastar para proteger o coração, para não se machucar mais do que já estava. Mas não percebeu na dor dela que estava quebrando não só o próprio coração, mas também o de Antônio e o das duas meninas que a amavam como mãe. Na casa simples do bairro pobre, Dona Olga tentou conversar com a filha várias vezes. Lena, você está fugindo da sua própria felicidade. Mãe, eu estou me protegendo o meu coração de ser destroçado. Protegendo de quê, minha filha? Do amor? Do amor verdadeiro? Dona Olga segurou o rosto da filha com as duas mãos. Filha, amor não machuca. O que machuca é viver sem ele. O que machuca é deixar o medo falar mais alto que o coração. Mas Lena não ouvia. Não conseguia ouvir nada além do próprio medo. Ela voltou a trabalhar como faxineira, pegando o ônibus lotado de madrugada, esfregando o chão em prédios comerciais, tentando se cansar o suficiente para não pensar. Mas toda noite, quando deitava na cama estreita, ela sonhava com Laura e Lívia. Sonhava com os sorrisos banguela, com os bracinhos se estendendo, com aquele cheiro de talco. E sonhava com Antônio, com o jeito que ele olhava para ela, com as palavras que ele disse. E acordava chorando toda madrugada, com o peito doendo de saudade, de arrependimento, de medo. Um dia, limpando o corredor de um prédio comercial, ela ouviu um bebê chorando em algum escritório. O choro era diferente, mas a dor era a mesma. E ela parou ali, no meio do corredor vazio, com o balde de água ao lado e o pano na mão. E chorou. Chorou por tudo que tinha e que jogou fora. Chorou pela família que poderia ter tido. Chorou pelo amor que recusou por medo. Na mansão, Dona Zuleide encontrou Antônio uma noite no quarto das meninas, sentado na cadeira de balanço onde Lena costumava ficar, com Laura e Lívia chorando nos braços. Ele tinha olheiras profundas, a barba por fazer de novo e uma expressão de derrota. Seu Antônio, o senhor precisa ir atrás dela, precisa trazer ela de volta.
Ela não quer voltar, Zuleide. Ela me deixou claro. Ela está com medo. Não é que não quer. Coração teimoso é assim. Precisa de alguém mais teimoso ainda para quebrar a parede. A governanta colocou a mão no ombro dele. O senhor ama ela? Amo. Amo com tudo que eu tenho. Então vai buscar, menino. Vai atrás do que é seu. Porque amor verdadeiro não desiste fácil. Não desiste nunca. 3 dias depois que Lena saiu, numa noite de temporal forte, Antônio não aguentou mais. Eram quase 11 da noite quando ele deixou as meninas com Dona Zuleide, que prometeu cuidar delas, e saiu correndo no meio da chuva que caía pesada sobre São Paulo. Não levou guarda-chuva, não levou casaco, não pensou em nada além de chegar até ela. Dirigiu pelas ruas alagadas, os limpadores do para-brisa trabalhando no máximo, mas mal conseguindo dar conta da água. As ruas do bairro pobre eram esburacadas, com poças enormes que espalhavam água para todos os lados. Ele estacionou o carro na frente da casa pequena e simples de Lena, desceu debaixo da chuva torrencial, que molhava tudo em segundos, e bateu na porta de madeira velha com força. Estava encharcado, a roupa grudada no corpo, os cabelos pingando água, mas não ligou nem um pouco. Dona Olga abriu a porta assustada com a batida forte. Senhor Antônio, meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui com essa chuva toda molhado desse jeito? Dona Olga, eu preciso falar com Lena. Por favor, é urgente. Eu não aguento mais. Ela chamou a filha que estava no quarto, tentando dormir, mas sem conseguir. Lena, Lena, desce aqui. Tem alguém que precisa falar com você. Lena desceu as escadas de madeira velha, com o coração já disparado, já sabendo quem era. Quando viu Antônio ali parado na salinha apertada, molhado da cabeça aos pés, com os olhos vermelhos de cansaço e desespero, ela sentiu o coração apertar tanto que quase não conseguiu respirar. Senhor Antônio, o senhor não devia ter vindo. Não devia. Ele entrou pingando água no chão de cimento, fazendo poças, mas não se importou. Dona Olga trouxe uma toalha velha, mais limpa, e ele nem percebeu. Lena, eu não aguento mais. Não aguento mais essa distância. Minhas filhas não param de chorar 1 minuto sequer. Elas não dormem, não comem, não brincam. Eu não consigo trabalhar, não consigo dormir, não consigo pensar em mais nada. A casa está completamente vazia sem você. E eu estou completamente perdido. Senhor, eu já expliquei. A gente não pode. Isso não vai dar certo. Nunca vai. Então me explica. Ele deu um passo para perto, a voz saindo desesperada. Me explica por que 2 pessoas que se amam de verdade não podem ficar juntas. Me explica por que o amor não é suficiente. Porque eu tenho tanto medo. A voz dela finalmente explodiu. Tenho medo de não ser suficiente para o Senhor. Tenho medo que um dia, daqui a 1 ano, 2 anos, o Senhor olhe para mim e perceba que cometeu um erro, que se arrependeu. Tenho medo de ser julgada, humilhada, rejeitada por todo mundo. Tenho medo de machucar as meninas se isso não der certo. Tenho medo de tudo. Antônio deu mais um passo e segurou o rosto molhado de lágrimas dela com as 2 mãos grandes e quentes. Lena, olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Eu nunca, nunca na vida vou me arrepender de você. Nunca. Você me ensinou o que é amor de verdade. Amor que não mede, que não pesa, que não compara. Você me fez ver que o que importa na vida não é o dinheiro na conta, não é a posição social, não é o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. O que importa é o coração. E o seu coração, Lena, é o mais bonito, o mais puro, o mais verdadeiro que eu já conheci. Lena chorou ainda mais forte, os soluços sacudindo o corpo inteiro. Mas e se? Não tem e se? Ele encostou a testa na dela. Não tem talvez, não tem um dia. Só tem uma pergunta só. Você me ama? Me ama de verdade? Amo. A voz dela saiu num sussurro quebrado. Eu amo muito.
amo demais. Então volta, volta para mim, volta para as meninas, volta para casa, porque aquela casa sem você não é lar. É só uma casa vazia, cheia de móveis caros, mas sem vida, sem alegria, sem amor. Dona Olga, que assistia tudo da cozinha apertada com as mãos sobre o peito, limpou as lágrimas que escorriam e sorriu. Ela tinha rezado tanto por aquele momento. Tinha pedido tanto para Deus que a filha encontrasse alguém que a amasse de verdade. E agora via o milagre acontecendo na sala pequena da casa pobre. Lena olhou para Antônio, para aquele homem que tinha tudo, mas que estava ali, encharcado, desesperado, pedindo pelo amor dela, e viu tudo que sempre quis, sempre sonhou, sempre desejou em silêncio. Amor verdadeiro, família, lar, pertencimento. E ela não ia mais deixar o medo roubar isso dela. Não ia mais. Eu volto. A voz dela saiu firme agora. Eu volto sim, mas com uma condição, só uma. Qual? Pode falar, qualquer uma. Que o Senhor prometa mesmo, que nunca vai me tratar como inferior, que sempre vai me respeitar como igual, e que vai me amar todos os dias, não por pena, não por gratidão, mas de verdade, por quem eu sou. Antônio sorriu pela primeira vez em dias, os olhos brilhando de lágrimas e felicidade misturadas. Eu prometo. Prometo com tudo que eu sou, todos os dias, para sempre, enquanto meu coração bater. Eles se abraçaram ali, na sala pequena com móveis velhos, debaixo do som da chuva batendo no telhado de Eternit. E naquele momento simples e perfeito, os dois souberam que tinham encontrado o que procuravam a vida inteira sem saber, um no outro, e que nada, absolutamente nada no mundo ia conseguir separá-los de novo. Dona Olga se aproximou, tocou no ombro dos dois. Minha filha, esse homem é uma bênção de Deus, e você também é bênção para ele. Deus juntou vocês, e o que Deus junta, ninguém separa. Lena voltou para a mansão na manhã seguinte bem cedo, com o coração cheio de esperança e um pouco de medo ainda. Mas era um medo pequeno, que cabia dentro da coragem. Quando Laura e Lívia a viram entrando pela porta, os rostinhos iluminaram como o sol nascendo. Elas sorriram aqueles sorrisos enormes, banguela, e estenderam os bracinhos desesperados. Lena as pegou, uma de cada lado, e sentiu o coração transbordar de um amor tão grande que doía de tão bom. Mamãe voltou, minhas princesinhas. Mamãe voltou e não vai mais embora nunca. Pela primeira vez, ela se chamou de mãe e soou certo, soou verdadeiro. Antônio reuniu Dona Zuleide naquela manhã e anunciou oficialmente que ele e Lena estavam juntos, que eram um casal de verdade. A governanta bateu palmas de alegria, os olhos brilhando. Graças a Deus, aleluia, essa casa precisava desse amor faz tempo. Ela abraçou Lena forte, como quem abraça uma filha. Mas Antônio sabia que ainda tinha uma batalha difícil pela frente, enfrentar a família e a sociedade. Ele marcou um almoço com Márcia alguns dias depois, num restaurante elegante do centro. Foi firme, decidido, sem deixar espaço para dúvida. Márcia, eu quero que você respeite Lena. Respeite de verdade. Ela não é mais funcionária. Ela é a mulher que eu amo. A mulher que eu escolhi para dividir minha vida. E se você não conseguir aceitar isso, se não conseguir tratar ela com o respeito que merece, você vai acabar perdendo o irmão e as sobrinhas. Porque eu não vou mais aceitar desrespeito com ela. Não vou. Márcia ficou em silêncio longo, mexendo no guardanapo de tecido caro. Olhou para o irmão e viu uma determinação que nunca tinha visto antes. Viu que ele estava falando sério. Ela percebeu finalmente que tinha sido preconceituosa, orgulhosa, mesquinha, que tinha quase destruído a felicidade do irmão por causa de aparências e fofocas de clube. Com lágrimas nos olhos, ela pediu desculpas pela primeira vez na vida. Antônio, me perdoa. Por favor,
Eu estava completamente errada. Eu fui preconceituosa, fui má, fui injusta. Lena é uma mulher maravilhosa, de coração enorme, e você merece ser feliz, merece muito. Eu vou respeitar a escolha de vocês e vou pedir desculpas para ela também. Antônio sentiu um alívio imenso. Sabia que a jornada não seria fácil, que ainda haveria olhares tortos, comentários maldosos, portas que se fechariam. Mas com Lena ao lado, ele se sentia forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Os meses passaram como água de rio, fluindo naturais e bonitos. Antônio pediu Lena em casamento num domingo ensolarado de primavera, no jardim florido da mansão, na frente de Dona Olga, que chorava de alegria, de Dona Zuleide, que sorria com orgulho, e das meninas que batiam palminhas, sem entender, mas sentindo a felicidade no ar. Ele se ajoelhou na grama macia, com um anel simples mas bonito, e disse olhando fundo nos olhos dela: "Lena, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, mãe das minhas filhas, companheira da minha vida inteira?" Ela disse sim, chorando, rindo, tremendo. "Sim, sim, eu quero muito." O casamento foi simples, mas cheio de significado e amor verdadeiro. Foi numa igreja pequena do bairro onde Lena cresceu. Aquela mesma igreja onde ela fez primeira comunhão quando tinha 7 anos. Não teve luxo exagerado, não teve lista enorme de convidados importantes. Teve amor, teve verdade, teve família de verdade. Dona Olga foi a madrinha, linda num vestido azul claro que Lena comprou para ela. Laura e Lívia foram as floristas, usando vestidinhos brancos iguais, jogando pétalas de rosa pelo caminho da igreja com as mãozinhas pequenas. Dona Zuleide estava na primeira fila, chorando de emoção do começo ao fim. Márcia também estava lá, e dessa vez com um sorriso sincero pedindo perdão silencioso. Lena entrou na igreja com um vestido simples de renda branca, sem véu, apenas com flores naturais nos cabelos soltos. Não precisava de luxo. Sua beleza vinha de dentro, daquele coração enorme que transbordava amor. E quando o padre disse: "Podem se beijar", todos aplaudiram de pé, sabendo que estavam vendo um milagre de Deus acontecer. O milagre do amor que vence barreiras, que derruba muros, que une mundos diferentes. 6 meses depois do casamento, Lena descobriu que estava grávida do primeiro filho biológico. Antônio chorou de alegria quando ela contou, abraçando-a com todo o cuidado do mundo, com medo de machucá-la. Laura e Lívia, agora com 2 anos e falando as primeiras palavras, já chamavam Lena de mãe, naturalmente, sem ninguém ensinar. Era instinto puro, verdade da alma. A mansão se encheu de vida como nunca antes. De risos altos, de músicas, de correria de criança, de amor verdadeiro que se sente no ar. Não era mais uma casa vazia com móveis caros. Era um lar de verdade. E toda noite, sem exceção, antes das 3 crianças dormirem, Lena cantava para elas a mesma cantiga que Dona Olga lhe ensinou quando era pequena. "Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite vai passar. Dorme, dorme, coração, que o sol vai te acordar." A voz dela preenchia o quarto, preenchia a casa inteira, preenchia o coração de todos que ouviam. Antônio, sentado na porta do quarto, observava a cena toda a noite e agradecia a Deus em silêncio. Ele aprendeu, do jeito mais bonito possível, que o verdadeiro sucesso na vida não está no dinheiro acumulado, não está na conta bancária gorda, não está nos carros importados ou nas roupas de marca. O verdadeiro sucesso está no amor que se constrói todos os dias, no abraço apertado antes de dormir, no beijo de bom dia, no cuidado com quem amamos. E Lena descobriu, finalmente, depois de uma vida inteira duvidando, que sempre foi digna de amor. Sua humildade, sua bondade, seu coração enorme, seu trabalho honesto. Tudo isso era seu maior tesouro, não sua fraqueza, seu tesouro. Numa noite especial, poucos dias antes do bebê novo nascer, Antônio subiu no terraço da mansão,
olhou para o céu cheio de estrelas e falou baixinho, como se Helena pudesse ouvir de onde estivesse. Helena, obrigado. Obrigado por ter sido parte da minha vida. Obrigado pelas meninas lindas que você me deu. Obrigado por ter me ensinado o que é amor. E obrigado por ter mandado Lena para cuidar de nós. Eu sei que foi você, eu sei que você escolheu ela e eu prometo cuidar bem das nossas filhas. Prometo amar Lena todos os dias. Prometo ser o homem que você sempre acreditou que eu podia ser. Uma brisa suave passou, balançando as árvores do jardim como uma resposta silenciosa, como uma bênção. 3 semanas depois, nasceu Miguel, um menino gordinho e saudável de olhos azuis como o pai. Laura e Lívia ficaram encantadas com o irmãozinho, querendo segurar, querendo beijar, querendo cuidar. A casa transbordava de alegria. E naquela tarde ensolarada, com o bebê no colo, as 2 meninas brincando no tapete, Antônio sentado ao lado, segurando sua mão, Lena olhou ao redor e percebeu que estava vivendo um sonho que nem sabia que podia sonhar. Ela, a ex-faxineira de condomínio, agora era mãe, esposa, parte de uma família linda e cheia de amor. A história de Lena e Antônio prova que os milagres mais bonitos da vida acontecem quando abrimos o coração de verdade para quem é diferente de nós. Quando enxergamos além das roupas, além da conta bancária, além da profissão, quando vemos a alma, o coração, a essência pura de uma pessoa. E prova também que o amor verdadeiro não conhece classe social, não olha sobrenome, não liga para o que os outros vão dizer. O amor verdadeiro olha apenas o coração. E quando 2 corações sinceros se encontram, nada no mundo inteiro pode separá-los. Nem preconceito, nem distância, nem medo. Porque o amor verdadeiro é mais forte que tudo. Sempre foi. Sempre será. E assim termina a história de Lena e Antônio, que nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no trabalho que faz, mas no tamanho do coração que tem. O amor verdadeiro não vê diferenças. Ele vê apenas a alma. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Compartilhe este vídeo com quem você ama e deixe nos comentários o que você achou dessa história. Você acredita que o amor pode vencer qualquer barreira? Até a próxima história que vai emocionar você. Um abraço e que Deus abençoe.